vamos para mais uma reflexão. E para a reflexão de hoje, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura de Romanos, no capítulo 7, versículo 19, onde diz o seguinte: Pois eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é o que continuo fazendo. Esse é um versículo muito conhecido, que ele fala sobre derrota. Ele fala sobre uma constante que atua como se fosse uma lei, obrigando e impelindo sempre a escolher e fazer o mal, sempre a ser derrotado pelo pecado. Nós não vivemos mais sobre essa constante. O pecado ele já não reina sobre nós. Ele já não domina mais os nossos membros. Nós não vivemos sobre essa constante derrota. Não será todo momento, todo instante que nós vamos ceder ao pecado, que nós vamos cair, que nós vamos falhar. Mas nós também não vivemos em perfeita vitória. Em alguns momentos, sim, vamos pecar. Mas qual vai ser a nossa atitude diante do pecado? Como nós vamos reagir? Como vamos nos posicionar? O que vamos dizer sobre o pecado que nós cometemos? O capítulo 7 de Romanos parece apontar algumas atitudes que um crente saudável teria sobre o pecado. Apesar de nós falharmos às vezes e de cometermos pecado, no versículo 15 Paulo fala que ele odeia essa prática. E essa também deve ser a nossa atitude. Nós deveríamos odiar o pecado, nós deveríamos sentir repulsa pelo pecado. Pois o pecado ele é o contrário da nossa vida em Cristo. Escolher o pecado é o contrário de escolher viver em Cristo. É o contrário da nossa fé. Eu não esqueço uma frase que eu ouvi há muito tempo de um escritor americano, Dave Harvey, em que ele dizia o seguinte: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto não olharmos para o pecado e odiarmos, sentirmos repulsa, enquanto não olharmos para ele pelo que ele é, amargo, e nos distancia de Deus, nós não vamos olhar para a palavra e amar a palavra de Deus. Nós não vamos olhar para Cristo e amar a Cristo. Nós precisamos odiar o pecado, nós precisamos sentir repulsa pelo pecado. Depois disso, no versículo 22, ele fala que ele ama a lei do Senhor, ele encontra prazer na lei de Deus. E esse deve ser um objetivo da nossa vida, olhar para a palavra, olhar para a lei de Deus, olhar para o que Deus inspirou e deixou para que nós pudéssemos crescer e ser santificados e amar a palavra de Deus. Buscar nela o conforto, buscar nela a condução para as nossas vidas, buscar nela a admoestação, a advertência para as nossas próprias vidas, buscarmos através dela ser moldados por Deus. Nós devemos amar a palavra de Deus. No versículo 24, Paulo ele reconhece a miséria. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não há poder em nós, não há como sustentarmos a nossa vida se não for pela misericórdia e pela graça de Deus. Não há suficiência nas nossas vidas. Diante do pecado, nós precisamos reconhecer a nossa miséria e precisamos olhar para Deus, que é o único que pode nos salvar, que é quem nos perdoa através de Cristo, que é o único que tem poder suficiente para nos libertar. Nós precisamos reconhecer a nossa miséria, como somos miseráveis e como necessitamos da misericórdia de Deus. E no final do capítulo, reconhecendo o ódio que ele tem pelo pecado, reconhecendo o amor que ele tem pela palavra, reconhecendo a miséria dele, ele lembra que em Cristo ele tem a vitória. Graças a Deus, a vitória virá por meio de Jesus Cristo, o meu Senhor. Nós precisamos olhar para aquele que nos traz a vitória. Nós precisamos nos agarrar a Ele e buscar a Cristo em todos os momentos. Sem hipocrisia, sem vergonha, pois nada nos impede, nenhuma barreira existe entre nós e Deus. Nós precisamos buscá-lo intensamente. Nós precisamos amar a sua palavra e odiar ao pecado. Nós precisamos reconhecer a nossa miséria e correr a Deus, aquele que pode nos salvar, aquele que nos perdoa.
sem hipocrisia, sem encenação, sem perfeccionismo, sem religiosidade. Nós precisamos reconhecer quem somos, odiarmos o pecado. É assim que devemos nos posicionar, reconhecendo a nossa miséria e correndo até Deus que nos traz a vitória em Cristo. Deus abençoe.